Iniciar streaming, canal. Ok, privacidade pública, português. Lá, iniciar transmissão. Prontinho. Prontinho. Ao vivo no YouTube também, assim todas têm acesso depois. E agora eu vou compartilhar a minha tela para a gente começar a aula. Aqui. Lá, tela inteira. Tá. Vamos lá, todas vendo? Muito bem a tela, deixa eu colocar aqui embaixo. Vamos lá, nós vamos falar então hoje sobre as nossas feridas, as nossas crenças, o que realmente cria a nossa identidade. Ou seja, a ferida que você não cura, ela realmente está criando a sua identidade. Então, nós vamos ver como reconstruir essa identidade emocional que está sustentando essa sua identidade que foi criada já há algum tempo e você nem percebe que ela foi moldada desta forma. Quantas e quantas vezes você já tentou mudar de vida? Você falou, agora vai, agora eu consigo, agora eu vou, porque você realmente quer, você realmente deseja, mas alguma coisa te fez voltar para onde? Para aquele mesmo ponto, aquele ponto do passado, que você não consegue entender o porquê que você foi puxada ali. Será que foi alguma crença de escassez? Será que foi alguma herança familiar, né? Alguma maldição familiar? Será que foi algo herdado do teu sistema? Enfim, mas o fato é que quando você volta para o mesmo local, este ciclo vai afetar áreas como financeiro, relacionamentos, o teu próprio posicionamento perante a vida, perante os clientes, perante as pessoas à tua volta, a tua autoestima e, claro, o teu profissional. E aí tem uma grande ilusão. Ah, eu estou me sabotando. Não, você não está se sabotando. Porque você nem percebe o motivo de estar sempre voltando ali, naquele mesmo ponto, naquela mesma velha identidade. Porque você está apenas repetindo uma identidade que aprendeu que era necessário sobreviver e não viver. O teu sistema de origem pode sim ter criado, né, estas suas feridas emocionais, mas foi a tua repetição que acabou transformando estas feridas na tua identidade atual. A nossa mente versus o corpo, que são duas coisas, obviamente, unas, né, você, o ser holístico, porém, parece que às vezes uma quer e o outro não vai. O outro resiste, ou às vezes o corpo quer e a mente é que resiste. Você meio que anda fora de sincronicidade, vamos dizer assim. A mente muitas vezes quer mudar. É aquela coisa, o consciente, eu quero, eu já sei, principalmente nós terapeutas. A gente sabe de onde vem o sistema, o que acontece com o sistema. A gente sabe que a gente herdou muitas coisas da nossa família de origem, por exemplo, dos nossos pais, nossos bisavós e por aí adiante. A gente sabe que existem as feridas emocionais que comandam a nossa vida de forma consciente, a gente sabe, mas por que então que a gente vive voltando para o mesmo lugar? A mente, ela quer prosperar, mas o corpo, o teu corpo, ele entende que prosperar não é seguro, que sair daquela zona que ele acha que é confortável, vai levar ele para uma zona desconhecida, ou seja, se eu não conheço, não é seguro. Então, o corpo, ele aprendeu através da repetição emocional, porque foram muitos e muitos anos, 20, 30, 40, 50, 60 anos de repetição atrás de repetição. Ele aprendeu medo, tensão, rejeição, escassez, culpa, abandono, e tudo isso faz o corpo, né, o teu corpo, acreditar que é normal. Por isso que para ele esta zona é segura. Então, ser próspero, que você não conhece algo desconhecido, ele entende como algo não seguro. Então, quando você tenta chegar lá, ele te puxa para trás, te mantendo naquele velho padrão.
E aí a gente entra num ciclo de sobrevivência emocional. O cérebro, a sua mente, ela sempre vai buscar pelo conhecido, sempre. Porque ele prefere o conhecido, mesmo que o desconhecido seja realmente o saudável. Mesmo que o desconhecido seja o teu local bom, o teu local de prosperidade. Então, por que a sobrevivência emocional ela não busca a felicidade? Ela não busca. Você sabe que está sobrevivendo. Você sabe que não está vivendo. Porque ela busca o quê? A previsibilidade. Ela quer sempre estar no conhecido. A sua mente tem medo de uma zona que ela não conhece, de uma zona que ela nunca pisou. A sobrevivência emocional não é racional, não é culpa tua, é biológica. O teu corpo, ele aprende, através das repetições, os estados emocionais. E aí a gente cai aonde? Na roda do rato. A gente expande, a gente sente medo, a gente recua e recomeça. Esta é exatamente a roda do rato. É um ciclo emocional invisível. A gente tenta crescer, a gente sente culpa ou medo, a gente perde energia, aí a gente acaba procrastinando. Ai, meu Deus do céu, tô me sabotando novamente. Eu vou acabar me desconectando do todo de mim mesma. E aí eu vou voltar novamente para aquele ponto inicial. Novamente para cá, para a roda do rato, para o ponto de origem da roda do rato. Né? Por que essa expansão ameaça a tua identidade antiga? A mente não quer que você saia dessa identidade, porque para ele é algo conhecido, é algo bom, tá tudo certo. Eu não conheço ali, eu não sei se ali vai estar bom para mim. Né? O corpo, ele sempre tenta te proteger. Quem ele aprendeu que precisa ser para sobreviver, ele vai tentar proteger você. Você é como se fosse a filha, né? A gente não tenta proteger os nossos filhos. Então, mesmo que a gente saiba, por exemplo, os nossos filhos, quando crescem, querem ir para a vida, querem, sei lá, mudar de estado, cidade, às vezes de país, e a gente com medo, não, filho, não é isso, não vai, a gente tenta puxar, mesmo sabendo que aquilo é bom, pode ser bom para ele, mas a gente não sabe, a gente não conhece, a gente não sabe o que ele vai encontrar lá, então a gente quer protegê-lo, a gente quer deixar ele sempre aqui, ó, nos nossos braços, o nosso corpo é a mesma coisa, ele tenta te proteger, mesmo que ele saiba que ali pode ser melhor para ele. E aí vem a identidade e a expansão. Toda vez que você tenta ir para cima da roda, o teu corpo te puxa para te devolver a identidade onde ele aprendeu a sobreviver. Volta para cá, vamos voltar para os mesmos padrões de comportamento que você já conhece. Vamos voltar para o mesmo local confortável. O que eu sempre falo para vocês? Que não é uma zona confortável, que é desconfortável. É a nossa zona de desconforto. Não é confortável estar ali, não é confortável não ter dinheiro, não é confortável se sentir rejeitada, não é confortável não se sentir vista, não é confortável não se sentir amada. Então, é uma zona de desconforto, mas que teu corpo acha que é confortável para ele, porque é conhecida. E aí, como funciona a arquitetura da realidade? Nossa realidade, ela é moldada por um processo invisível que vai conectar as nossas feridas emocionais, as nossas crenças, a nossa identidade, os nossos padrões de comportamento e a realidade que a gente acaba manifestando à nossa volta. E isso cria um ciclo que vai perpetuar todas as nossas experiências à nossa volta. Então, primeiro começa com as nossas feridas emocionais. Na sequência, entram as nossas crenças. Depois vem a nossa identidade. A identidade criada a partir do nosso corpo. Criamos os padrões de comportamento repetitivos, o que cria a realidade à nossa volta. Tudo isso aqui é a arquitetura da tua realidade. Você cria todos os eventos à tua volta. Seria muito eu poderia explicar isso para vocês de uma forma muito mais complexa, por exemplo, trazendo a física quântica, trazendo o que o próprio professor Hélio Couto fala, o que o Dr. Joe Dispenza, o que o Greg Braden, o que não sei o que lá fala. Eu poderia falar do que o próton, do que o elétron, do que isso, mas eu estou mostrando exatamente como que a tua realidade é moldada sem eu colocar toda aquela parafernália
que os físicos quânticos falam. Mas é exatamente desta forma. Eu só estou traduzindo para vocês para ficar muito mais fácil. Porque eu estudei por anos isso aqui, por anos não entrava na minha cabeça. Eu sabia que o observador cria a realidade. Mas como que o observador cria a realidade? Eu estou olhando para a minha realidade, eu quero criar algo bom. Por que eu estou criando algo ruim? E aí, estava novamente para a roda do rato. Então, eu ficava sempre ali, sempre indo e vindo, sempre indo e vindo. O que acontecia comigo? O que acontece? É por isso que aqui, para você, está desenhado de verdade. Porque não é fácil entender. Não é fácil entender. É complexo. Então é isso. A gente vem carregado de feridas emocionais que criaram as nossas crenças. Criamos a partir disso a nossa identidade através do nosso corpo, porque ele aprendeu a ser assim. Criamos os padrões que repetimos ao longo dos dias e tudo isso cria os eventos à nossa volta, moldando a nossa realidade. Essa é a verdadeira arquitetura da nossa realidade. Então, a primeira coisa, a ferida ou as feridas emocionais criam as nossas crenças. Todas as nossas feridas emocionais levam à formação de todas as crenças que nos limitam, que nos mantêm presos numa zona de escassez. Essas crenças, elas nos impedem da gente se sentir importante, da gente se sentir seguro, a gente acaba perpetuando padrões de agressão, de medo, de rejeição. Por exemplo, eu não sou importante. Eu preciso agradar. Eu não sou segura. O dinheiro nunca fica. Se eu aparecer, eu vou ser rejeitada. Por que eu tenho muitas clientes aqui? Eu falo para terapeutas. Elas sabem que elas precisam aparecer, elas sabem que elas precisam se mostrar, elas sabem que elas precisam ir para a vida, elas têm que criar conteúdo, que elas têm que isso, têm que aquilo, mas eu não quero. Por quê? O medo da rejeição, o medo de ninguém curtir, o medo de ninguém ver, o medo de falarem, o medo de julgarem. Tudo isso foi criado a partir das feridas emocionais. Veio lá de trás, que acabou criando as crenças de que ela não é capaz, de que ela não merece. Né? O sistema familiar, e aí entra muito da constelação. E aqui eu falo como consteladora de muitos anos atendendo pessoas, fazendo autoconstelações, ajudando centenas e centenas de pessoas ao redor do mundo. Por que a constelação ela resolve temporariamente e a pessoa acaba retornando naquele velho padrão? Lembra que eu falo? Porque ela volta, ela cura o passado, mas a pessoa ela continua com aquela falta de inteligência sistêmica. Ok, mas é só isso? Não, não tem só isso. Não tem só isso. O teu corpo, ele foi acostumado, ou seja, ele se viciou numa identidade antiga. Então, é claro que o teu sistema familiar, né, todo aquele ambiente criou o teu corpo, o teu sistema emocional, mas o teu corpo, ele absorveu tudo aquilo através do quê? De repetição. E o que a repetição faz? Cria crenças, esses paradigmas que vão fazer o quê? Moldar a tua realidade à tua volta. E aí vem as crenças na forma que formam a tua realidade, aliás, a tua identidade. Muitas mulheres, eu falo para terapeutas, então vamos lá, muitas terapeutas acabam se vendo como invisíveis ou até como rejeitadas e assumem esses papéis de que elas precisam se manter fortes. Aí entra naquela coisa que eu sempre falo para vocês. Gratiluz, um dia de cada vez, não, tá tudo certo, é isso, e acaba aceitando algo que não é bom. Não, não tá certo, não é gratiluz, não, não aceita. Você não merece pouco, você merece muito mais. Você merece ser vista, você merece ser honrada, você merece dinheiro, você merece amor, você merece saúde em abundância, você merece tudo que você desejar. Você merece. Para com essa coisa de gratiluz, que tá tudo lindo, maravilhoso, tudo bom, um dia de cada vez. Para. Entenda o que está acontecendo com você, com o teu corpo. Entenda. Porque se você continuar nesse conformismo, nada na tua vida muda. Sempre vai vir mais do mesmo. Há uma grandíssima diferença entre ser otimista e conformada. Mas tem uma diferença muito grande, muito grande. A linha é tênue, mas a diferença é grande. Né? Então, o que acaba acontecendo com essas mulheres que se sentem invisíveis ou rejeitadas? É como se o corpo fosse novamente buscar a memória lá atrás, num ciclo de sempre retornar. Exatamente. É isso. É exatamente isso que acontece. O nosso corpo tenta puxar pelo velho. Aí essas mulheres que se sentem invisíveis ou rejeitadas, o que elas fazem? Assumindo o papel de forte, se tornam o quê? Quem está aqui comigo?
terapeutas, ou salvadoras de alguma forma, né? Que cura a todos, mas acaba não prosperando. Porque elas acham que prosperar, que falta de prosperidade, é porque eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, porque eu sou um ser espiritual, ok, vai lá na Endesa, vai lá na Eletropaulo, sei lá se ainda é Eletropaulo que chama, vai lá abraçar a pessoa para ver se ela aceita pagar energia assim, entende? Você está no mundo, você não precisa ser do mundo para estar no mundo, mas você precisa aceitar as regras do mundo. É isso. E aí, invisível, rejeitada, aquela forte que aguenta tudo, aquela gratiluz, um dia de cada vez, a salvadora. A identidade, ela não nasce apenas aqui, ó, na nossa mente. Ela nasce no corpo, ela nasce do que o corpo aprendeu emocionalmente ao longo dos anos. Você foi aceitando, foi repetindo, foi se moldando, criou a identidade e criou a sua realidade à sua volta. Aceitou, repetiu, transformou. Aceitou, repetiu, transformou. Por isso que muitas vezes você não entende o motivo de querer ser diferente, mas acabar voltando sempre ali para baixo da roda do rato. E aí vem a identidade que cria o quê? Os nossos padrões de comportamento. Autossabotagem, procrastinação, medo de vender, excesso de entrega, relações repetidas. O que é esse excesso de entrega? Entra também naquela lei sistêmica do desequilíbrio. Eu dou demais e recebo de menos. E isso entra em qualquer tipo de relação, seja numa relação amorosa, numa relação trabalhista, uma relação de cliente, né, profissional, de cliente com você. Relações repetidas, sejam relações também trabalhistas ou relações amorosas. O padrão não é apenas mental, o padrão também é corporal, é emocional, é energético. E esses ciclos, eles criam um padrão de expansão. Olha, veja bem o que aconteceu comigo. Eu falo do que aconteceu comigo, mas eu tenho certeza absoluta que vocês vão se identificar. Isso aconteceu? O que eu postei em janeiro? Foi em janeiro. O que eu postei? Lá, é só você ir no meu Instagram que você vai ver. Os 10 mil euros de recebimento, de rendimento, de renda mensal. Eu vinha num ciclo de expansão. Em janeiro, em dezembro, foi um mês de morte, de energia, não literal, tá? Mas de morte. Sabe aquela energia que você não tem vontade de fazer absolutamente nada e que você parece que você quer só ficar naquele. Sabe quando a gente fica naquele estado fetal, naquela posição fetal, e você não tem vontade de absolutamente nada, principalmente porque estava muito frio, eu detesto frio, então isso colaborou, né? Colaborou mais ainda. Mas eu pensei assim, quantos anos que eu não tiro férias? E realmente eu não tirava férias há uns 4, 5 anos. Eu vou tirar férias. Eu tirei férias não tirando, porque eu continuava respondendo às minhas clientes, as clientes antigas, eu continuei atendendo normalmente, eu tinha sessões agendadas, aquilo continuou. Mas eu parei de divulgar, eu parei de vender, eu parei de ir atrás de novos clientes, assim, dei férias para os funcionários. Então, eu entrei olhei para dentro e fiquei ali olhando só para dentro. Parei de olhar para o mundo externo. O que aconteceu nos meses seguintes? Quem adivinha o que aconteceu nos meses seguintes? Realmente isso. Da expansão à queda. Em fevereiro eu olhei e falei, não é possível. Não é possível que eu estou me sabotando de novo. Chega, o que aconteceu na minha bendita vida para eu começar a me sabotar de novo? Mas olha só, eu falei agora há pouco com a Patrícia, de tudo a gente pode tirar uma boa lição, de tudo, absolutamente tudo. Ah, você tem a positividade tóxica. Não, não é positividade tóxica, não olhando por esse lado. Sabe por quê? No momento que eu estava passando por aquele grande problema, que estava tudo acontecendo, aí veio também a morte literal, porque uma pessoa da família morreu. Então, naquele momento que eu estava no olho do furacão, eu não conseguia enxergar dessa forma. Mas existe uma frase do Paulo Coelho que eu adoro. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que parecem grandes maldições, mas com o passar do tempo a gente percebe que foram verdadeiras bênçãos. Com o passar do tempo, que não demorou muito, eu olho para trás e eu falo, obrigada a Deus, isso me ajudou a criar algo mais
para ajudar as minhas clientes que chegam até mim com esses mesmos problemas. Porque o que a vida faz com a gente? Coloca pessoas no nosso caminho que têm os mesmos problemas. Pessoas no nosso caminho que passam exatamente pelas mesmas situações. E lá atrás, como vocês já sabem, como eu já compartilhei com vocês, que eu fui à falência lá no ano de 2022, e não tinha sido a primeira vez, só que demorou mais de um ano para a gente se reerguer, a família se reerguer, né? Eu, meu esposo. Graças a Deus que eu identifiquei a tempo. Eu falei, peraí, e quando eu digo falência não é só financeira, tá? É a falência em todos os sentidos. Graças a Deus que eu identifiquei a tempo. Mas por que eu identifiquei a tempo? Porque eu já tinha mecanismos, eu já vinha ali numa sequência de expansão da consciência, de muitas ferramentas, eu já vinha ali numa expansão constante, com muitas técnicas, com muito estudo, com muito auxílio, e, enfim. Então, eu já sabia identificar o que estava me levando lá para baixo. Eu identifiquei muito rápido e falei, opa, lá embaixo eu não fico muito tempo, não. Em março, eu já tinha reconstruído novamente e voltei novamente naquele mesmo, aí vem, casamento reconstruído, porque tudo muda, né? Tudo acontece quando a gente tem um problema. Vem casamento de novo em alta, conta bancária de novo em alta, todos os problemas à minha volta que estavam acontecendo ao mesmo tempo, resolvidos. É óbvio que questões do dia a dia acabam acontecendo, mas aqueles grandes problemas, aquela grande bucha que eu me via no olho do tubarão, como um passo de mágica, parece que tudo foi se encaixando, foi se resolvendo. Então, da expansão à queda. Porque muitas pessoas, principalmente terapeutas, vão à expansão, porque vocês são salvadoras, lembra? Vão à expansão, aí chegam à queda e não conseguem sair da queda. Porque não conseguem perceber, identificar esses padrões. E aí vem o padrão, os padrões que criam a nossa realidade. Você acredita que a sua vida não pode mudar? Aí vem aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela, porque eu sou assim, porque eu não consigo mudar, porque minha vida é uma porcaria, que nada dá certo, que nada funciona, que nada... Você entra até naquele desenho que eu assistia quando era criança. Ó céus, ó vida, ó Deus. Tudo acontece com você. Você entra naquela zona de reclamação que você não consegue sair de jeito nenhum. Ou seja, você está criando o quê? A realidade à tua volta. Você se sente presa a uma realidade imutável. Problema na transmissão, eu acho que a internet não. Gente, está com problema na transmissão? O André falou que tem uma pessoa chamando ele, falando que está com problema. Vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem? Está tudo certinho? Aqui está tudo normal. Normal, senhor. Aqui também, tá tudo ok. Obrigada, meninas. Então, é com ela. Pode passar, por favor. Muito, muito, muito obrigada. Então, a gente acaba acreditando... Deve ser só a minha. Foi você que falou com ele? Ele veio me avisar. Foi eu, Dani. Foi eu que falei tá aqui no grupo. É que tá oscilando, sabe? Tem horas que some a internet. Deve ser a minha aqui, então. Desculpa aí, me interrompi. Sim, é que é isso, pode falar. Gente, se tiver ruim, fala, abre o áudio, fala, sem nenhum problema. Me interrompe, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, a gente acaba criando a nossa realidade porque a gente acha que ela é imutável. Que umas pessoas nascem com o ovo virado para a lua e você não. Então, a gente acredita, essa é a minha vida, eu sou assim, a minha realidade nunca muda, e esta percepção sobre você mesmo acaba te impedindo de buscar por novas oportunidades, de abraçar as transformações significativas na tua vida. Você acaba fechando, criando uma couraça nos teus olhos que te impede de enxergar as oportunidades que aparecem na tua vida, essas possibilidades que estão ali na sua frente, que você pode agarrar, que você pode seguir, que você pode seguir em frente dessa forma. E aqui entra algo que talvez algumas já saibam, talvez a maioria não, mas a realidade, a nossa realidade, quando a gente nasce, ela não é criada. Mas eu nasci, por exemplo, uma pessoa que nasce numa comunidade carente.
Quantas pessoas... O Rickefeller é o nome dele? Esse, se alguém souber, me fala, mas acho que é Rickefeller o nome dele. Ele era um morador em situação de rua. Hoje, ele é um grande... não sei se ele chegou já a ser bilionário, mas eu sei que ele é milionário. Ele palestra em Harvard, ele mora muito bem em uma grande mansão. Estar, aliás, na condição de morador de rua, ter nascido num lar carente, não fez a realidade dele. Então, a realidade não nasce primeiro. Ela é construída pela identidade emocional que está no teu comando e que te sustenta, sustentada pelo teu corpo, que aprendeu a sobreviver desta forma. Se vocês não conhecerem ele, vale super a pena. Eu acho que é Rickefeller o nome dele, vale muito a pena. Os conteúdos dele são inspiradores. Ele é muito bom mesmo. Eu adoro segui-lo e ele só posta coisas nesse sentido, sabe? Então, realmente vale muito a pena seguir. E aí a gente agora entra no mapa, né, dos nossos três os três primeiros centros energéticos, que também são conhecidas como os nossos primeiros 7 chakras, aliás, os nossos 3 primeiros dos 7 principais chakras, que são os centros da sobrevivência, onde fica armazenada a segurança, o merecimento, o poder. Os centros emocionais, eles revelam, isso todos, tá? Eles revelam como o nosso corpo aprendeu, aí agora, a sobreviver à dor. Aqui está presa a nossa sobrevivência. Se ele está disfuncional, se ele está em desequilíbrio, a tua realidade, a tua volta está sendo mudada de forma energética. Vamos entender como. O primeiro centro, que é o chakra base. A segurança emocional é fundamental para a nossa existência. A partir dela, a gente acaba se perguntando, fazendo perguntas como: eu estou segura para existir? Eu me sinto segura? As feridas da rejeição e do abandono, elas moldam a maneira como a gente se relaciona com as pessoas à nossa volta, como a gente vive, como a gente se enxerga, como a gente enxerga as pessoas, e até como a gente enxerga o que as pessoas enxergam da gente. Ficou meio estranho, mas é isso. Porque a forma que nós nos vemos é muito diferente da forma que os outros nos enxergam. Inclusive, eu quero agradecer muito aos depoimentos que vocês me dão. Hoje eu recebi depoimentos no particular, desde ontem e hoje, no particular, no privado, né, e também dos grupos. Eu sou muito, muito, muito grata por esses depoimentos, porque se tem algo que eu me inspiro e algo que não me faz parar, é isso. Porque a forma que às vezes a gente se vê, às vezes não, a forma que a gente se vê é completamente diferente da forma que os outros à nossa volta nos enxergam. E aí, quando eu recebo um depoimento desse, eu percebo, eu estou indo para o lugar certo. Eu estou seguindo para o lugar certo. Eu estou fazendo algo de bom. Eu realmente estou fazendo algo que está ajudando as pessoas. Porque às vezes eu posso estar fazendo alguma coisa e às vezes isso não tá funcionando e eu acho que está bom, mas às vezes não está. Ou às vezes eu estou fazendo algo tão bom, mas eu não recebo, né? Eu estou me vendo de uma forma diferente. Não, eu não consigo ajudar ninguém, eu não faço por ninguém, não é nada isso, e acabo desanimando. Então, realmente, esses depoimentos me ajudam muito. Eu sou muito, muito grata mesmo. Muito obrigada às meninas que me mandaram as mensagens, tanto em privado quanto no grupo, de verdade. Então, as feridas de rejeição e abandono, elas vão moldar, sim, a forma como a gente se relaciona e como a gente vive. O corpo, ele aprende. Não é seguro relaxar quando este centro está em desequilíbrio. E também, quando ele está em desequilíbrio, a gente fica com medo da falta, com insegurança constante, com ansiedade financeira, medo de se mostrar para o mundo, necessidade de aprovação. E aí a nossa identidade que é criada quando ele está em desequilíbrio é a identidade da sobrevivente, da guerreira, a que nunca descansa. Essa identidade da guerreira, eu tenho certeza absoluta que alguns anos atrás, antes de compartilharem essas informações nas mídias, que hoje a gente tem as mídias, né? Então a gente consegue perceber o quanto as nossas palavras podem estar distorcidas. Então isso ficou conhecido de uns anos para cá. Mas antes era um grande elogio ser chamada de guerreira.
E no Dia das Mães, a minha irmã me mandou, no Dia das Mães não, no Dia das Mulheres, Dia da Mulher, o dia 8 de março, ela me mandou uma mensagem. Oi, guerreira, parabéns. Eu, what? Deus o livre, eu mandei para ela. Guerreira, sai para lá. Ela, o que foi? Depois eu pedi desculpa, falei, eu agradeço, mas eu não sou guerreira, não. Se você quer ficar com esse elogio, coloquei entre aspas, aí é um problema teu, mas eu não quero, não. Mas é isso. É uma identidade que foi criada quando esse primeiro centro, esse primeiro chakra, está em desequilíbrio. Aí vem o centro 2, o chakra 2, o base, o acima. É o centro do merecimento. Ele é a chave para receber amor, para receber dinheiro, para receber a prosperidade em todos os sentidos, a abundância. E as feridas da humilhação e do abandono, que estão relacionadas a esse centro, nos impedem de receber, de aceitar isso. E a gente cria o quê? Barreira emocional que a gente precisa superar para prosperar de forma plena. Presta atenção quando você vai receber um presente. Isso eu falo por todas, eu acho. A gente recebe um presente, não precisava sim. O que a gente aprendeu com a Ana Soares? Obrigada, quero mais, é isso, eu precisava sim. Muito obrigada, na verdade, eu não precisava, mas eu queria. Então, muito obrigada. É assim que a gente tem que receber um presente. Mas nós fomos criadas a falar o quê? Não precisava. Muito obrigada, mas não precisava. Não, precisava sim. Então, o corpo, ele aprendeu que é preciso o quê? Agradar. Por isso que a gente fala, não precisava, eu sou tão boa, você não precisa me agradar. Eu que preciso agradar para você me amar. É isso que o corpo aprendeu, quando este segundo centro está em desequilíbrio. E os padrões emocionais correlacionados a esse centro 2. Culpa ao prosperar. Vergonha de cobrar. Quantas vezes que a gente vai falar o valor dos nossos cursos, ou dos nossos programas, ou dos nossos atendimentos, e a gente fala um pouco mais baixo, engasga, tem medo. Ou então a gente tenta salvar a todos. A gente quer ser tão boa o suficiente para agradar a todos, que a gente quer salvar a todos. Mas será que todos querem ser salvos? E aí a gente faz o quê? Desequilibra na hora de entregar. Lembra da lei sistêmica equilíbrio? O dar e receber precisa estar equilibrado? Eu dou demais e recebo de menos. E eu tenho também o quê? Dificuldade de receber amor, de receber dinheiro, de receber o que quer que seja. E a identidade que é criada baseada neste centro é, quando ele está em desequilíbrio, a rejeitada, a salvadora, a que se anula. E aí vem o centro 3, que é o plexo solar. É o centro do poder, o poder de ocupar o seu lugar. Olha que eu coloquei aqui um trono, porque é o trono da rainha. Ocupa o teu lugar, rainha, o teu lugar de destaque, o teu lugar de merecimento. Você pode ocupar o teu lugar no mundo, superando feridas como a traição e como injustiça. São as feridas emocionais ligadas a este centro. Mas, ao reconhecer essas dores, você se abre para uma força potencial, uma força e potencial que existem dentro de você. Por que eu coloquei um mas, eu falei e não está aqui? Porque o mas, você tem medo. Eu vi um vídeo do Hélio Couto recentemente, não foi a semana passada, faz mais tempo, mas enfim, tá enrolando nas redes e é de uma palestra dele que ele fala, por que você tem medo do teu brilho? Por que as pessoas têm medo de acender a tua centelha divina? De ativar a tua centelha divina? Por que as pessoas têm medo de realmente prosperar de verdade, de ocupar? Aí eu tô falando de ocupar o teu lugar no mundo. Por isso que eu coloquei um mas. Mas, quando esse centro está em desequilíbrio, você se abre para a verdadeira força. E aí que entra esse medo. Porque quando ele está em desequilíbrio, o teu corpo, ele aprendeu. Se eu ocupar o meu lugar, eu posso perder amor. Quais são os padrões emocionais que estão neste centro de controle de medo? Perfeccionismo, controle excessivo, medo de julgamento, medo de liderança, e aí vem a queda após a expansão.
Qual foi a identidade criada a partir deste centro bloqueado? Mulher invisível, síndrome da impostora, a que trava antes de expandir. Ou a que cai depois de expandir também. Posso estar com todos os meus centros energéticos em desequilíbrio? Pode, porque você está aqui na sobrevivência, lembra? Estou em todas. Cris, faz parte. Você está no mundo, tá tudo certo, tá tudo bem, não se culpa. Lembra que não é você que não quer crescer, muito pelo contrário. Só pelo fato de você estar aqui, inclusive, parece que está a falar de mim, inclusive, Cris, por que eu te agradeci hoje, quando eu coloquei a informação lá no grupo? Porque foi você que me fez lançar logo, eu não ia falar disso, eu estava com outro tema para falar aqui na aula. Ontem a gente terminou a aula, era um pouquinho mais de 4 horas, né? E aí eu fui assistir um filme com as minhas filhas, tal, assistimos um filme, mas eu fiquei ali pensando, aí umas meninas que queriam entrar no VIP me chamaram, eu fiquei respondendo, assistindo o VIP, respondendo para elas, coloquei elas no grupo, mas aquilo não saiu da minha cabeça. Hoje de manhã, 7 horas, eu levantei, e aí eu fiz, aqui do lado meu livro, fiz a leitura, fiz a meditação e aquilo na minha cabeça. Falei, eu preciso entrar nos meus registros acásticos. Preciso, porque isso está na minha cabeça. Será que já é o momento de falar disso? Porque eu acabei de sair disso. Será que é o momento? Tá, mas foi a última vez que eu acabei de sair disso. E eu saí disso em 2 meses. A última vez que aconteceu isso comigo, demorou quase 2 anos. Será que eu realmente estou pronta para falar disso? Com toda certeza. Olha a síndrome da impostora querendo entrar novamente. Então, Cris, obrigada. Muito, muito, muito obrigada. De todo o coração. E Elisbeth, parece que estás a falar de mim. Eu acho que eu estou falando de todas nós. De todas. Então, podemos sim estar com todos esses centros em desequilíbrio? Podemos. Porque a gente está aqui. Com esses 3 centros bloqueados não, é impossível. Quando você ver algum conteúdo, alguém falando, o seu chakra, o seu centro energético está bloqueado. Não está bloqueado. Amém. Não está bloqueado, ele só está em desequilíbrio. É impossível um dos seus centros energéticos bloquear. É impossível. Impossível. Se bloquear, você morre. O teu corpo físico morre. Porque quando ele para de girar, porque ele gira muito rápido, aí quando ele está em desequilíbrio, ele gira devagarzinho, com menos potência, mas nunca bloqueado. Porque é através dos teus centros energéticos que você recebe a energia vital. Então, não tem como ele não estar bloqueado, ele está em desequilíbrio com os outros centros. Tem uma imagem na internet que eu deveria até ter colocado aqui, mas são os centros, um para cada lado, eles deveriam estar assim, mas fica um para cada lado, é bem realmente nesse sentido, em desequilíbrio. Tá? Então, isso acontece quando eles estão em desequilíbrio, e sim, os 3 podem estar em desequilíbrio, porque você está aonde? Vivendo na sobrevivência. E teu corpo aprendeu a viver na sobrevivência por 20, por 30, por 40, por 50 anos. Pode sair rapidamente? Pode. Eu acabei de dar meu exemplo. Pode sair. Você não precisa de muito tempo. Na verdade, não foram nem 2 meses. É que eu fiz ali há 21 dias, porque foi o ciclo, eu falei, não, eu vou sair disso aqui. Eu vou sair disso, não é possível. Não é possível, eu tenho todas as ferramentas, eu tenho conhecimento, eu sei o que fazer, eu sei onde ir. Não, e foi. Então, foi aquele ciclo que foi me tirando daquele momento que eu tinha me enfiado de novo. Não é possível. Eu falei, não, isso não vai acontecer de novo na minha vida, não vou deixar. E como eu falei, eu venho falando já nas aulas aqui da comunidade, o teu corpo, ele viciou naquela identidade antiga, porque ele memoriza a sobrevivência. Da mesma forma que ele memoriza a prosperidade. Não é maravilhoso isso? Saber que você viciou o teu corpo, aliás, que o teu corpo viciou nessa velha identidade de escassez, mas que você consegue também viciá-lo na identidade de prosperidade. É maravilhoso saber. É bom. Isso se chama neuroplasticidade. A gente pode mudar a nossa mente, o nosso cérebro. A gente consegue mudar a nossa realidade a partir do que a gente deseja. E não é tão difícil assim, eu garanto para vocês.
Mesmo quando a sua mente deseja uma nova realidade, o corpo continua fiel à identidade emocional, porque ele aprendeu dentro do sistema. Eu já dei algumas vezes esse exemplo. Pega duas famílias, uma família de pessoas com muitos problemas financeiros e que uma pessoa... O meu exemplo, pronto, meu exemplo. Meus pais, eles nunca foram ricos. Assim, eu nunca passei fome. Isso eu não posso falar. Fome nunca passei, graças a Deus e graças a meus pais. Nunca passei. Mas, meu pai, ele foi numa falência. Eu tinha 10 anos, meu pai teve uma falência. Meu pai teve muitos problemas financeiros. Meu pai vivia na roda do rato. Uma hora a gente estava bem, outra hora não estava. E vivia desse jeito. Aí, o que aconteceu comigo? Foi a primeira, eu já falei isso para vocês, a primeira bilionária da família. Falei semana passada. Eu não, acho que pouquíssimas vezes eu já falei disso abertamente. Principalmente quando está no YouTube. Mas, enfim, primeira milionária da família. O que acontece? Vai para falência. Você não merece, você não pertence se você for milionária, porque a tua família nunca foi, nunca não teve ninguém da família, pelo menos não ninguém próximo. E aí, vamos pegar, então, agora um exemplo de uma outra família muito rica. Talvez até, deixa eu ver se eu consigo pegar algum exemplo. Ou, enfim, não tenho nenhum grande exemplo, mas eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir lembrar de algum. Eu tenho um até, mas eu não posso falar o nome, que são muito conhecidos. Mas, enfim, vamos lá. Um exemplo de uma família muito rica, né? Aquela família cheia de posses, que todos os tios, netos, bisnetos, blá, 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 todos ricos. Todos ali na prosperidade financeira, nunca tiveram problema com dinheiro. Um deles faz um negócio, não, esse não veio de uma família rica, enfim. Aí um deles, do nada, ele faz um negócio furado e pum, falha, ele vai à falência. O que acontece com ele? Em pouquíssimo tempo ele consegue retornar para a prosperidade financeira de novo. Por quê? Vocês perceberam que o sistema dele moldou a identidade dele? Vocês conseguiram perceber? O Trump, ele também não veio, eu ia até usar ele como exemplo, Elizabeth, mas ele não veio de uma família rica. Então, o Elon Musk, eu ia usar também ele de exemplo, mas não vieram de família rica. Eu queria alguém que realmente estivesse vindo de um sistema rico. Eu tenho uma família muito famosa no Brasil, mas eu não vou usar porque eles são de políticos, eu não gosto de falar de política quando está no YouTube. Mas, se vocês puxarem aí, né, vai dar um Google que vocês vão encontrar uma pessoa que vem de uma família muito rica e que um dos parentes, um dos netos, sei lá, foi à falência e muito rápido conseguiu se reerguer. O sistema dele criou o quê? As crenças que moldou a identidade, que moldou a realidade. Então, o corpo dele estava viciado no quê? Nas crenças de prosperidade. Se o corpo dele estava viciado naquilo, em algo que é próspero, como assim você vai ficar nessa zona de escassez? Não, volta aqui. Entende? Da mesma forma que eu fui puxada para aquela zona de escassez, porque o meu sistema criou a minha realidade a partir das repetições, meu corpo aprendeu a ser assim, então eu voltei para aquela zona de escassez. Vocês percebem que dos dois lados funciona. Então, o que você precisa fazer para o teu corpo, aliás, para a tua vida para você, aliás, ficar sempre ali em cima da roda do rato? Viciar o teu corpo. Boa, Renata, obrigada! Ao Rockefeller, ele mesmo. Teve, se eu não me engano, 2 pessoas da família dele. Eu já li a biografia, mas há muitos anos atrás, foi para a faculdade, há muitos anos atrás eu li, eu acho que teve 2 pessoas da família do Rockefeller que foram à falência e se reergueram muito rápido. Obrigada, Renata. Nem passou pela minha cabeça, nem lembrar. Vocês percebem que da mesma forma que teu corpo está viciado em algo ruim, você consegue viciá-lo em algo bom? Viciou na escassez por muitos anos, mas você consegue viciar na prosperidade também, e muito mais rápido. Tá? A queda após a expansão. O que acontece depois que a gente vai lá embaixo? A gente aprende o quê? O nosso corpo está viciado. Por isso que a gente vê muitas terapeutas que crescem, expandem, ganham visibilidade, e depois, cadê ela? Desapareceu. Não é falta de capacidade. Não é falta de estudo, não é isso. É fidelidade inconsciente àquela identidade. E, a gente fala muito de
dessa fidelidade à nossa ancestralidade, de fidelidade a um sistema, e a gente honra, a gente cura, aí daqui a pouco a minha cliente volta aqui de novo. Isso me fez, eu sou tão grata às minhas clientes, porque isso me fez chegar a essa questão e me fez me curar de novo. Como assim? A gente honrou, a gente curou. Eu ficava me perguntando, o que mais eu tenho para curar? O que mais eu tenho para honrar? Porque eu tenho 2 sistemas, um biológico, né, que é o sistema dos pais biológicos e o sistema dos pais adotivos. Mas eu já curei os 2. Eu ficava pensando aonde mais eu tenho que ir. Cacilda, que mais eu preciso curar da minha família, da minha bendita família? Aonde? Meu corpo estava viciado. Como que eu não estava na minha frente? Estava na minha frente. Aquilo foi um download de informação. Uma coisa tão assim que caiu na minha frente, não é possível. É isso, por isso que eu consegui sair naquele momento, mas eu não sabia estruturar, eu não sabia exatamente o que tinha sido, porque quando eu fui à falência eu fiz tanta coisa, mas tanta coisa para sair daquilo que eu não sabia. Mas dessa vez eu falei, não, eu vou usar isso aqui, porque não é possível que seja, não é possível, eu vou fazer dessa forma, eu vou usar só essas ferramentas, porque é isso aqui que vai me fazer levar para a expansão novamente. E realmente é isso mesmo. Então, a fidelidade inconsciente à tua identidade antiga, não ao sistema, porque o teu corpo associou a expansão com perigo, com rejeição, com julgamento, com perda de pertencimento. O que é o ponto 0? É o estado onde a identidade antiga começa a morrer e a identidade nova ainda não nasceu. Eu faço muitas vezes essa pergunta a mim mesma, o que eu ainda preciso. Exatamente, Cláudia. É exatamente isso. E é tão fantástico que Hellinger tenha nos apresentado essa ferramenta, a constelação, mas assim como outras técnicas, a constelação também precisa de uma continuidade. E eu ficava ali, não é possível, tem que ter algo mais, tem que ter algo mais. E eu sempre ia em busca de algo mais. Fui cair na neurociência, caí em tantas técnicas, de tantos físicos quânticos, e fui, e estava ali na nossa frente. Então, a Cláudia, ela é consteladora, ela é minha aluna. E a gente se faz essa pergunta, o que mais eu preciso curar? Eu, como consteladora, já fiz tanta autoconstelação, tantas técnicas, tantas curas, olhei para tantas vezes para minha ancestralidade, o que mais eu preciso curar? Né? Então, esse ponto 0, que a gente precisa chegar, é onde a identidade antiga já está se desfazendo, já está morrendo, mas a minha identidade nova ainda não nasceu por completo. Inclusive, a gente pode até usar como exemplo quando a gente faz uma constelação. A gente chega no ponto 0, porque a gente fez o quê? A gente curou sistemas, a gente reprogramou, muitas vezes a gente reprograma, dependendo da técnica que a gente usa dentro da constelação, a gente reprogramou, a gente curou, a gente limpou, a gente honrou, então a gente chegou no ponto 0. Mas depois do ponto 0, tem mais. O ponto 0 não é o fim. Ele acontece quando a gente percebe que não está lutando contra a vida, mas a gente está repetindo aquela identidade criada pela dor. Então, ele não é o fim, como a gente vê agora. O ponto 0, ele não é o fim, ele é o início da reconstrução. Então, a gente chega na constelação, cura, honra, limpa, e está aqui, no ponto 0. E depois, a gente faz o quê? Aí é o momento que a gente precisa interromper o automático. A gente identificou os padrões, identificou essa identidade da sobrevivência, e a gente começa a reconstruir a nossa realidade de forma consciente. A realidade que realmente eu quero viver. E não uma realidade que foi aprendida a partir das minhas feridas emocionais. Vocês percebem que é por isso que a gente tem que reconhecer quais as feridas que nós estamos, aliás, que nós temos, e em qual centro energético que está a nossa presa, né, a nossa sobrevivência, qual deles, ou se todos eles estão em desequilíbrio. Vocês perceberam a relação tanto dos centros energéticos quanto das feridas emocionais? Porque é a partir daqui, de identificar tudo isso, que a gente consegue criar de forma consciente uma nova realidade. É uma realidade, uma identidade, aliás, de uma mulher
que não aceita mais. Cheguei ali, eu falei, eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais. Eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas a se curarem, eu sou terapeuta, enfim. Eu não aceito mais isso, eu não quero mais isso. Eu já curei todo o meu sistema. Eu fui a ovelha negra que Hellinger me mandou ser. Eu fui a filha que eu precisei ser, porque eu curei todo o sistema, eu não aceito mais isso. Então, qual a identidade que realmente eu quis construir? Da mesma forma que também não adianta você querer construir uma identidade sem limpar. Porque tantas técnicas também que a gente vê de meditações ou qualquer outra, que é uma criação de uma nova identidade e que também não dá certo. Porque você não limpou. Então não adianta nada você querer começar do ponto zero, se você não fez o reset, se você não fez a limpeza. O ponto zero só existe quando é feita a limpeza. É a partir dele que você vai construir de fato essa nova identidade, dessa nova mulher. Até aqui, vou abrir para dúvidas, porque a gente chegou no nosso exercício de rastreamento emocional. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá bom. Então agora... Dani, desculpa. Estava aqui a pensar na questão da limpeza das feridas. Sabemos que às vezes podemos pensar que estão curadas, mas pode haver algo mais profundo, não é? Estavas a dizer que ainda é preciso curar. Isso faz com que, mesmo sendo terapeutas, precisemos de fazer terapia, certo? Olha, terapia para todos, principalmente para nós terapeutas, óbvio. Isso não tem jeito. A terapia é autoconhecimento. E você só consegue viver e sobreviver no mundo, porque muitas vezes a gente acaba sobrevivendo neste mundo de pessoas malucas à nossa volta, só com terapia. A gente não faz, tem uma frase muito, muito bacana que eu gosto bastante, a gente não faz terapia por nós. A gente faz, aliás, não fazemos terapia para nós. A gente faz terapia para viver no mundo de loucos. Porque as pessoas à nossa volta precisavam de terapia. Mas, como nós já temos a consciência expandida, então quem faz terapia somos nós. Então façam terapia, claro, com toda certeza. Porque o que eu sinto é que às vezes temos esta ideia, posso estar a falar só por mim, de cobrança, que é, se eu já sei, não devia estar a permitir-me isto, não é? Porque aquilo que nós pomos em prática para os outros, e aqui é que entra a sabotagem, aquilo que eu considero que tu falaste. Sim. Mas isso é que precisamos também pedir ajuda, não é? Sim, exatamente, mas é essa a questão. Lembra que eu falei da sabotagem? Não é você de forma consciente que você quer. Você está aqui, ou seja, você quer algo melhor. Você sabe que existe algo a mais para você. Você sabe que você deseja algo de melhor. Identificou? Tem que, além de identificar, primeiro entra a fase da identificação, depois entra a fase da reprogramação e da criação da nova identidade. Você identificou essas feridas aqui, você limpa as crenças que estão presas nestas feridas emocionais. A partir do momento que você limpa, você consegue programar e criar uma nova identidade. Não é nem reprogramar, eu não vou usar esse nome. É criar uma nova identidade. Qual a identidade que você deseja criar? Você limpa a ferida. Depois que você limpa, você fez um reset. Resetou. Você está com uma página em branco. Com esta página em branco, qual é a nova mulher, a nova identidade que você quer construir? Se você continuar vivendo baseada nesta velha identidade, tudo vai voltar de novo. E aí vem a manutenção. Por isso que é uma fase, que inclusive eu vou mostrar para vocês, de 21 dias. Porque tem a manutenção. Não adianta nada eu identificar as feridas, limpar as crenças, criar uma nova identidade, expandir, acabou, não faço mais nada. Claro que faz. Aí entra a autorresponsabilidade. Não acabou por aqui. Nossa, Dani, então eu vou estar sempre fazendo. É óbvio, é a tua vida. Não vou fazer por você. O teu terapeuta não vai fazer por você. O teu mentor não vai fazer por você. Teu marido não vai. Teus filhos não vão. É você. Por isso que eu sempre falo, se não for você por você em primeiro lugar, ninguém vai estar bem.
É só você. Se você não estiver bem, como você vai fazer o bem para os outros? Para os teus clientes, para os teus filhos? Então, esteja em primeiro lugar sempre. Se coloque em primeiro lugar. O autocuidado terapêutico é tão importante quanto um skincare, por exemplo, que eu sei que muitas fazem. O skincare que a gente, ali, durante a manhã, a gente faz no nosso rosto, isso e aquilo, óbvio, é importante para a aparência, eu adoro, eu gosto. Lavar o cabelo, passar um creme bom e fazer aquele detox, fazer aquele não sei o que lá, é bom. Cuidar do nosso corpo, ir para o ginásio, é bom. Mas e o detox da alma? E o autocuidado da alma? Esse você negligencia. É esse o principal que não pode faltar. Quanto do teu dia, são 24 horas que tem no teu dia, quanto do teu dia você tira para o autocuidado terapêutico? Eu não digo para fazer terapia somente, eu digo para o autocuidado terapêutico, para uma leitura que vai expandir tua consciência, para a meditação que vai fazer você calar o mundo externo e ouvir a tua voz interna. Quanto tempo que você tira para você? 5 minutos? Então você coloca os outros em primeiro lugar e não você. Quem que é a prioridade na tua vida? Entende? Eu vejo que depois vem a questão do fazer, não é? Fazer para que o negócio cresça, fazer, e aqui é que. Mas pronto, já são outras questões. Equilíbrio faz parte da nossa vida. Equilíbrio. Nós temos 24 horas no dia. Quanto tempo que você tira para a família? Quanto tempo você tira para dormir? É importante. Para descansar? É importante. Para se alimentar? É importante. Para cuidar do corpo? É importante. Mas da mente também é importante. Equilíbrio. Quanto tempo do teu dia você tira para nutrir o teu corpo e a tua mente? É tão importante quanto a alimentação. É importante. Sim, é prioridade, porque senão também vamos fazer tudo num modo que não está a funcionar, não é? Os resultados depois vêm em alinhamento com isso. Obrigada, Dani. Obrigada. Eu não vi. Ai, é que eu não consigo ver o chat. Peraí. Deixa eu colocar aqui no chat. Até que eu acho que a aula foi só para mim. Dani, eu acho que muitas estão achando isso. Não é à toa, gente, agradeço muito a Cris, viu? Mas muito mesmo. Cris, você vai ficar com o ouvido de tanto agradecimento. Dani, é engraçado porque aí a gente tem essa comunidade que a gente vê que tem outras pessoas também que estão passando por esse processo de cura, de busca, da onde eu estou falhando, o que eu preciso modificar, onde eu preciso me encontrar. Eu até ia escrever, mas eu resolvi falar. Tem momentos, eu falo por mim, tá? Tem momentos que às vezes eu fico, caramba, o que está acontecendo? Por que eu não saio desse looping da rodinha do rato ali? Eu já sei o que eu tenho que fazer, terminamos agora o curso, já sei por onde começar, quais são as coisas que eu tenho que executar, e agora, o que está faltando? E daí você se enrola, você deixa para o dia seguinte, você faz outra coisa, você vai se sabotando, e aí quando você vê que você não está saindo daquele mesmo lugar, eu chego a ficar, não sei se alguém vai se identificar, eu fico com raiva, eu entro numa energia de frequência vibracional, de raiva, de não sair do mesmo ponto, de não sabe, que fala assim, o que está te faltando? Você fala, você pensa, você lê, você enxerga, né? Você tem os atributos necessários para estar concluindo tudo isso. E aí? Viu, Patrícia, como não é só você? Por que que... E todas aqui, todas nós que estamos aqui, somos terapeutas. E aí a gente entra naquela culpa. Eu faço por todos e não faço por mim. Eu me saboto, e aí eu entro naquela coisa também de da síndrome da impostora. Eu não sou uma boa terapeuta. Como que eu vou ajudar as pessoas se eu não estou conseguindo nem me ajudar? Inclusive, foi isso que eu pensei lá em fevereiro. Quando eu me vi novamente naquilo, eu falei, peraí, eu sou mentora de terapeutas, eu falo de expansão financeira, eu falo de negócios. Como assim eu vim parar nessa zona de novo? Eu não aceito. Eu não aceito, porque as minhas clientes pagam para mim. Elas me contrataram, eu sou mentora delas. Como assim eu vou aceitar ficar aqui de novo? Não, não aceito. Mas
Aí é uma coisa. Nós somos humanas. Somos humanas. Quando a gente identifica, tem uma questão, a gente precisa primeiro identificar quais são, o que me fez chegar até ali. O que eu fiz para ter me levado novamente para aquele padrão? Aí vem também a autorresponsabilidade. Mas a autorresponsabilidade tem que ser seguida de não culpa. Ficou meio estranho, mas eu vou explicar. Eu não posso me culpar por ter me levado até ali de novo. Porque se eu ficar na culpa, a culpa está onde, gente? Está no centro de sobrevivência. Se eu for ficar me culpando e jogando a responsabilidade dos meus problemas em cima de mim, peraí, eu sou responsável pela minha vida. Mas até quando que eu vou ficar nessa culpa sem ação? Vamos entrar naquela coerência? Sinto, penso e ajo. O que eu estou sentindo nesse momento? Ok, preciso mudar essa minha energia. A Cris falou bem, eu fico com raiva. Sinta raiva, esbraveja, por 1 minuto. Brincadeira, por um dia. Sinta raiva, sinta ódio, tá tudo certo, você é humana. Luz e sombra, tá tudo certo. Somos humanas. Normalizem sentir raiva de si mesmo, sentir raiva das situações, sentir raiva do mundo, normalizem. Lembra do gratiluz, que eu detesto esse termo? Então, normalizem sentir raiva. Por um dia. No dia seguinte, você acorda, toma aquele banho maravilhoso, faz um belo de um skincare, faz a tua meditação e vai para a vida. Bota um cropped, né, que fala, e reage. E vai para a vida. Vamos ver, aonde eu errei. Quando eu falo aonde eu errei, não é para se culpar, é para identificar aonde está a tua responsabilidade. Ok, errei aqui, foi o que eu fiz, tá? Errei aqui, errei aqui, errei aqui. Ok, como que eu vim parar aqui novamente? Identifiquei as feridas que eu tinha acionado novamente. É isso, é isso, é isso, é isso. Quais os sintomas que me fizeram chegar aqui? Quais os gatilhos? Foram esses, foram esses, foram esses. Ok, agora como que eu reprogramo? Como que eu mudo tudo isso? O que eu vou usar para mudar tudo isso? Vocês percebem que é diferente da autoculpa, da autorresponsabilidade? É muito diferente. Eu cair nessa autoculpa, a culpa faz eu me vitimizar o tempo inteiro. A culpa me joga na zona de vitimismo. O vitimismo me joga numa zona de reclamação. E a reclamação me joga onde? Em reclamar, clamar mais do mesmo. E aí eu nunca saio da roda do rato, eu fico reclamando, reclamando, reclamando. Esse vitimismo, essa culpa me faz ficar aqui na roda do rato. A autorresponsabilidade me faz sair desta zona infantil de me culpar e me trazer para cá. E olha que padrão, deixa eu tirar aqui a apresentação. E olha que coisa incrível também identificar isso, porque a culpa, o vitimismo, esta vontade de reclamar é natural, é natural. Todos nós temos uma criança dentro da gente, é a nossa criança interior. Todas nós. O que a criança interior faz com a gente? Ela quer colo, ela quer chamar a atenção da mãe, ela quer ser ninada, ela quer ser amada. E essa criança interior, ela vai ficar naquele vitimismo até ela receber o docinho que a mamãe costumava dar, o abraço carinhoso. Lembra lembra da posição fetal que eu falei lá no início? A vontade que eu sentia só de ficar na posição fetal? Olha a posição infantil. A posição de querer voltar para o ventre da minha mãe. Então, a culpa, a minha autoculpa, o meu vitimismo me faz o quê? Ficar numa zona infantil. Eu quero voltar a ser criança porque minha mãe me protegia quando eu era criança. Então, eu gosto de ficar nessa zona. Quando eu identifico essa zona, é momento de sair e me autorresponsabilizar. Aí a adulta reage. Aí eu boto um cropped e reajo. Aí a adulta tomou a posição de adulto e falou, peraí, isso aqui não é meu. O que eu fiz para chegar até aqui? Vamos lá, vamos trabalhar. É isso, é a tua vida. Entenda que esta criança que está aqui na zona da culpa e do vitimismo não vai te levar a lugar nenhum. Quem vai te levar à expansão de novo é a adulta. Esta aqui que precisa estar no comando.
esta criança, ela quer colo. Se for necessário, faça a cura da criança anterior. Eu não fiz. Mas se for necessário, se você julgar necessário, faça. Eu já curei tantas vezes a minha criança anterior, eu já estava cansada de tanto curar. Muitas, inclusive, às vezes, eu até levanto do meio da madrugada, lembro de algum momento da minha história, e, vamos curar aquele momento, e cura. Então, não foi o que eu fiz. Mas, se você está se sentindo muito nessa zona, volte, olha para trás, cura a tua criança. O que aconteceu com a tua criança que está precisando ser curada nesse momento? Então, o que a Cris falou aqui é muito comum, Cris, de acontecer, porque acho que a maioria de nós, se não todas, sente raiva, sente ódio mesmo, é uma energia de raiva, de ódio, de querer se culpar o tempo inteiro, de desespero. É desesperador perceber que a gente se jogou naquele local novamente, no local que a gente já tinha saído, na roda do rato. De novo eu tô aqui embaixo, o que eu fiz para estar aqui embaixo de novo? Não é, Cris? Sim, é bem isso. Nossa, a gente super se identifica até com os depoimentos das nossas amigas, que todo mundo sempre está escrevendo, está falando, e a gente vê que a gente sabe que dá para sair, Dani. Dá, é o que você fala, dá para sair. E a gente só precisa percorrer, acho que, o caminho certo. Porque, como você falou, quando você descobre como que sai lá do fundinho do poço, que pega a molinha, você sai e se joga. Eu sei que eu já tive em momentos no topo. Então, eu sei que eu consigo chegar lá. É que, às vezes, a culpa, ela vem pelo fato de você ter se permitido descer de novo. Eu falo, de novo, você estava indo tão bem, o que aconteceu? Mas, assim, eu não gosto também de viver nesse... Todo mundo aqui já entendeu que não pode permanecer em estado ou de raiva, ou de culpa, que isso não agrega em nada, que não fortalece. É um momento, você recebe um momento, passa por ele e abandona coisas porque não vai ter resultado bom vivendo nisso. Mas se a gente for pensar desde o início, que cada uma começou a estudar, começou a fazer seu curso, né, que te conheceu, quanto a gente já expandiu. E eu acho que isso também é o fato da gente saber, caramba, em 2018, por exemplo, antes de eu conhecer você, eu não sabia nada, eu não tinha a mínima ideia de nada. E aí, quando a gente estuda, que a gente começa a entrar nesse mundo de tirar o véu mesmo, de olhar para o invisível, para a energia, para a física quântica, você fala assim, meu Deus, quanto essa estrada é longa, eu já caminhei bastante, né? Então, assim, ao mesmo tempo que dá aquela raivinha, mas vem esse pensamento amoroso até, né? De falar assim, caramba, você está muito melhor do que você estava em 2018. E eu agradeço muito, porque foi uma virada de chave ter te conhecido e ter feito o teu curso. Eu fiz o curso de psicoterapias. E eu virei outra Cristiane. Então, eu sei que eu consigo. Só falta eu sair desse... Quando eu descobrir a minha virada de chave, eu tenho certeza que eu vou voar, se Deus quiser. Eu tenho fé também. E olha só, a Cris está comigo lá já há muito tempo. A Cris, a Andréia, a Sueli, tantas outras, Maria Marfisa, Renata, tantas outras. E por isso, Patrícia também, Tati, tantas outras. E é por isso, é exatamente por isso que eu comecei. A jornada como terapeuta, a minha jornada foi muito doida, né? Primeiro, eu comecei só atendendo. Eu acho que a maioria começa desse jeito, só atendendo. E eu não tinha local para atender, então eu atendia no coworking em São Paulo. Era na Paulista, inclusive, esse coworking. Eu ia fazer atendimentos presenciais na Paulista. E aí eu sempre fui muito dada à tecnologia. Eu não queria, eu morava na Zona Leste, e até a Paulista atender, na época não tinha muitos coworkings. E eu saía, eu preciso dar um jeito para atender também pessoas do Brasil, tal. E para mim eu estava ali no Brasil ainda, né? Pensando ali, não pensava ainda atender mundo, estava no Brasil. Vou para online. Aí eu conheci o Google Meet, conheci o Zoom. O Google Meet era bem limitado antes, era dentro até do e-mail, mas né, a gente fazia ali um vídeo chamado no e-mail, comecei a atender ali. Depois eu comecei a formar terapeutas, aí começou a expansão. Só que nessa de formar terapeutas, que eu conheci muitas de vocês que estão aqui, por que a vida me derrubou algumas vezes?
E vocês vão falar, nossa, você é grata por isso? Sou. Mas não me derruba de novo não, hein? Por que eu sou grata? Porque isso me fez realmente ter ferramentas para falar, olha, a Cris passa por isso, a Dani passa por isso, a Sueli passa por isso, a Patrícia passa por isso, todas vocês passam por isso. Então, se eu consigo, elas também conseguem. Entende? Então, eu formo terapeutas e, graças a Deus, tenho todos os cursos ainda na academia, e vocês não me deixam trocar os cursos, porque eu já queria regravar, e vocês não deixam eu regravar os cursos. Mas tá tudo certo, eu mantenho eles ali. Então, por que eu ainda formo terapeutas, mas agora o foco é outro? Porque a vida vai me dando ferramentas para ajudar terapeutas de uma outra forma. Primeiro eu atendia, somente atendimento, continuo atendendo, depois comecei a formar, mas terapeuta precisa expandir. A gente está passando por uma transição planetária. O ano passado, na primeira turma da Alquimia Essencial, eu bati muito nessa tecla, não temos mais tempo. Quem estava lá na primeira turma sabe, não sabe? Eu falava, não temos mais tempo. Não temos mais tempo a perder. Acabou. Vamos colocar a nossa voz no mundo. Não temos mais tempo a perder. Por quê? Vocês acham que a transição planetária ainda vai começar? Não. Ela já começou. Ela já começou. E vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, fazemos parte dos trabalhadores da luz, e não de luz, da luz, que vai ajudar a Terra a elevar o padrão vibratório. Por que que, então, alguns terapeutas, e muitos, eu posso até falar que muitos, estão sendo conduzidos para isso, para ajudar outros terapeutas nessa fase de expansão? Por que que eu bato muito nessa tecla? Não temos mais tempo. Chegou a hora de curar, ressignificar, vencer, para trabalhar para os outros, para expandir. Não temos mais tempo, é isso. Não deixamos porque é uma forma de nos dar força e coragem para gravar os nossos. Dá-nos a certeza de não precisar ser perfeito para termos sucesso, é isso. A gente falou muito isso ontem na Academia de Formadores, sobre o meu início, que realmente aconteceu muitas coisas, fatores, né, que poderiam ter me pausado, como o computador, telemóvel, que não era dos melhores, mas não pausou. E é isso, eu agradeço muito porque olhar, e às vezes eu assisto esses vídeos antigos, esses cursos antigos, porque realmente me dá força para falar, caramba, eu comecei dali. Foi com um computador muito ruim que eu gravava, que eu editava, que demorava muito tempo, mas consegui. E é o que tenho, né, o que me levou que me trouxe aqui para a Europa, que me trouxe para Portugal, que vai me fazer, né, ainda, vocês ainda vão ver algumas coisas acontecendo nesse ano, então vai me fazer expandir e continuar expandindo e levando vocês junto comigo. Então, sou muito, muito grata mesmo a vocês. Dani, e trazendo mais um olhar bem amoroso, quando você ajuda a transformar essas pessoas num olhar mais aberto, sendo terapeuta, você não transforma só nós, não ajuda a transformar só eu, transformou todo mundo dentro do meu ciclo familiar, porque a gente se transforma em pessoas diferentes, mas com um olhar mais aberto, e a gente expande isso com os filhos, com o marido, com os pais, e a gente vai transformando. Então, imagina, quando você forma um terapeuta, na época que ele me formou, você mexeu com a minha família inteira, sem, às vezes, nem tendo consciência disso, porque eu digo que a gente acaba sendo uma falange aqui, né, de pessoas envolvidas em ajudar o próximo. E isso é muito legal, porque não é só a mim, é uma extensão da minha casa, a transformação que a gente faz aqui, a expansão, a consciência e a cura. Então, o teu trabalho, ele se expande na família de todo mundo. Sim, vocês não vão fazer chorar não, né? Olha, da semana para hoje, tem acontecido umas coisas que, olha... Ai, obrigada, gente, de verdade, de todo o coração. Isso é muito importante, porque é claro que passa pela minha cabeça, e assim como pela cabeça de tantas outras pessoas, de todas vocês, inclusive, dá vontade de desistir. A gente olha e fala, para quê? Por quê? E aí vem vocês e falam, aqui, para isso. Cansada estou, muito, mas antes de entrar, eu fiquei 2 horinhas ali. Eu coloquei o Young Sheldon, que é uma das séries que eu tenho de conforto. Botei ali, dei umas cochiladas, assisti. Aí a Patrícia me chamou, aí eu dava uma respondida, dava mais uma cochilada, respondia mais um pouco.
E é assim que funciona, e é assim, vocês me dão força, e eu sou muito, muito grata a vocês, muito, de todo o meu coração, muito mesmo. Muito obrigada por não me deixarem desistir, de verdade. Temos um exercício ainda para fazer, e eu tenho também algumas informações importantes para passar. Vamos para o exercício? Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo com vocês. Ó, papel e caneta na mão, porque vocês vão responder algumas perguntas. Espera aí. Vamos lá. Primeiro, para mapear a tua identidade da sobrevivência, a gente vai começar com essa parte, primeira parte, e vocês vão responder sem pensar muito. Responda todas essas perguntas. Qual a área da tua vida que mais se repete? Não pensa muito, só responde. Onde você sente que anda em círculos? O que você promete sempre mudar, mas volta a fazer? O que mais te esgota emocionalmente hoje? Qual a sensação parece nunca ir embora? É realmente para responder muito rápido, então 2 minutinhos. Agora são 10h20, 2 minutinhos. Vamos? Vou passar para a próxima parte, tá? Parte 2 é o ganho invisível. Se esse padrão continua existindo, o que ele está tentando te proteger? Proteger. Que é um pouquinho mais complexo, então, eu quero que vocês peguem isso como exemplo, mas pensem por vocês mesmos. Isso aqui são exemplos. Se eu não prospero, ninguém me inveja. Se eu não me posiciono, ninguém me rejeita. Se eu continuo cansada, eu não preciso assumir a minha potência. Se eu agrado a todo mundo, eu continuo pertencendo. São algumas viradas, né? Eu coloquei algumas frases que não são crenças e não são frases muito comuns, porque eu não quero que vocês pensem dentro da caixinha. Eu quero realmente que vocês saiam da caixinha. Pensar de uma forma diferente faz com que vocês tenham resultados diferentes. Então, a gente está realmente aqui para. A gente chegou no limite. Da mesma forma que eu cheguei no meu limite, eu quero que vocês também deem um basta deste padrão de culpa, de escassez, de não pertencer, de não ser, de não estar, de não fazer parte, de não nada. Eu quero que seja o ponto zero de vocês. Então, saiam da caixinha e pensem. 5 minutinhos para isso. 23 agora, 28.
Vamos? Agora, a parte 3, a identidade escondida. Você vai completar a frase, e agora sim você pode usar uma destas palavras, né? Um desses exemplos aqui. Para sobreviver, eu aprendi que precisava ser forte o tempo todo, invisível, perfeita, necessária, boazinha, silenciosa, salvadora, pequena, controladora, independente demais. Pode usar algumas dessas ou pode usar a que você achar melhor, a que mais se encaixar na tua identidade, a sua atual identidade. Para sobreviver, eu aprendi que precisava ser, acho que 2 minutinhos, até 10h30. Vamos. Deixa eu ver aqui. Eu não tinha visto, Cláudia. Eu não consegui responder a última pergunta do slide anterior. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu responder. Essa identidade escondida, apesar de ter trabalhado isso, toda vez que vem essa pergunta, a resposta é a mesma. Então, continua sendo a posição atual. Em algum momento da vida isso pode mudar? Claro que pode. Aprendi tudo isso e mais um pouco, gabaritei. Pode mudar sim, é aquela questão que eu falei. Sim, a tua identidade, ela foi construída a partir de repetições. As crenças, elas foram criadas a partir dessas repetições. Que moldou o teu comportamento, os teus atuais comportamentos, e moldou a tua atual identidade, a tua atual realidade, a realidade à tua volta.
não é a tua mente, é o teu corpo. Lembra que ele está viciado na identidade antiga? Ele aprendeu que essa identidade é a segura, porque ele tem medo do novo, ele tem medo do desconhecido. Ele não conhece aquilo que é novo. Você quer mudar, de forma consciente você quer mudar. Mas o teu corpo acha que aquilo não é saudável, que aquilo não é uma zona segura. Na verdade, ele não se importa se aquilo vai ser bom ou não. Ele só enxerga como uma zona desconhecida. Então, o desconhecido para ele não é bom. Então, ele vai te puxar para uma identidade antiga. E é aquela identidade que você não quer mais viver. É por isso que você precisa não só curar o sistema, curar o passado, reprogramar e voltar lá e olhar para trás e honrar isso, honrar aquilo, é o teu corpo. É fazer um reset no teu corpo, voltar realmente a esse ponto zero. Isso eu falo por mim, tá? Voltar nesse ponto zero foi o que eu fiz. Depois de tantas curas, você sabe, sou consteladora, sou terapeuta, depois de tantas curas. Ah, você é contra a constelação? Obviamente que não, muito pelo contrário. Bert Hellinger, grande abençoado Bert Hellinger, nos apresentou essa grande ferramenta. Inclusive, a constelação é a base da maioria dos meus métodos, e continua sendo, e vai continuar sendo. As leis sistêmicas, elas regem a minha vida, assim como as leis espirituais. Mas, olhar só para o sistema não cura. Não cura. Se a gente olha só para o sistema, a gente honra, a gente cura, a gente traz de volta, a gente inclui, só que e a gente? Porque o teu corpo cresceu achando que aquilo era normal. Você vem de um sistema, você nasceu dentro de um sistema e cresceu ouvindo aquilo, repetição em cima de repetição, foi moldada, criou a crença, moldou tua realidade e hoje tudo à tua volta é assim. Então você, toda vez que quer mudar, até começa a expandir, e aí teu corpo faz o quê? Opa, volta para trás, isso não é bom para você. O bom é ficar aqui na tua zona o quê? Desconfortável. Ele acha que é confortável. Na tua zona de desconforto. Então, é possível sim, tá? Isso pode mudar sim. E mais rápido do que você imagina. Aprendi tudo isso mais um pouco, gabaritei. Parte do exercício 1, já foi? Já fez? Ah, do 1? Esse, né? Tira um print. Ok. Tira um print, aí você consegue responder. Posso ir? Vou passar, tá bom? Ok, vamos lá. Agora aqui, depois de ter feito tudo isso, né, depois de ter completado esta frase, hoje, esta identidade, a Sueli já até respondeu, a Renata já respondeu, essa identidade ainda está dirigindo a tua vida? Provavelmente a resposta é sim. E a resposta eu já dei para a Renata, do porquê que ela ainda está dirigindo a tua vida. Sim. Não é. Aí a gente volta para aquela questão de se culpar, para a questão de se vitimizar, para a questão de falar, eu sou assim, não adianta, que nada acontece na minha vida de bom, que eu preciso voltar. Aí, olha só, aí a gente sai de uma... Vou falar mais uma vez, vou usar o meu exemplo. Em outubro, dia 28 de novembro, desculpa, dia 28 de novembro, foi o meu último dia na Vodafone. Você sabe que depois que eu vim para Portugal, por conta de muitas coisas, principalmente pela minha residência, eu precisei ir para um teletrabalho, né? Era confortável, ficava só no período da noite, durante o dia eu continuava trabalhando nos meus negócios, mas à noite eu fazia teletrabalho. Porém, minha residência chegou e eu continuava ali trabalhando. E olha, veja bem, sou muito grata à Vodafone. Empresa incrível para se trabalhar, muito mesmo. Sou muito grata a eles. Mas eu não precisava mais estar ali. Eu não precisava e não queria mais estar ali. Por que eu estava ali? Saí, dia 20 pedi, né, para sair e cumpri 15 dias de aviso prévio, saí no dia 28 de outubro, foi uma sexta-feira, de novembro, desculpa, foi uma sexta-feira, foi meu último dia na Vodafone. Comecei em dezembro. Que mês que eu falei que foi aquele meu mês de morte, de energia de morte?
Dezembro. Aí, janeiro, vem um faturamento que eu não consegui sustentar. E não é porque eu tinha ainda na recorrência, eu tinha a recorrência dos clientes. Então, não é que baixou tanto, baixou um pouquinho, muito pouquinho, quase que imperceptível. Teve uma queda mesmo absurda em fevereiro. E aí eu vou contar o porquê que teve a queda em fevereiro. Em janeiro, quando teve a queda, o que eu pensei? Vou voltar para a Vodafone. Eu saí pela porta da frente, vou chamar minha chefe, ex-chefe, e vou falar para ela, Ana, posso voltar? Era Ana, Ana o nome dela. Posso voltar? Olha a minha velha identidade fazendo o quê? Volta para cá, para o seu conhecido, porque pelo menos é pouco, mas você tem o teu vencimento caindo todos os meses na tua conta. Quem é você que você pensa que você vai conseguir sozinha? Você está num país que não é seu. Como assim você vai conseguir? Você vai. Toda a gente fala que vem para cá e não dá certo. Por que que você vai dar certo? Aí aconteceu o quê? Em fevereiro, toma o tombo. Foi aí que eu falei: não, não aceito, não aceito. Entenderam? Eu estava voltando a criar a velha identidade de novo. Eu estava voltando a olhar para trás e falando: aquela ali é segura, aquela identidade sou eu, aquela eu do passado é a Daniela que realmente tem que sobreviver, tem que viver, tem que existir. Vocês perceberam? Então ela estava dirigindo a minha vida, porque eu estava onde? Trabalhando com a sobrevivência aqui dos meus chakras de sobrevivência, os meus centros energéticos de sobrevivência. Estavam todos em desequilíbrio. Porque eu condicionei a partir das repetições da vida inteira, condicionei o meu corpo a achar que aquilo era normal. Viver na sobrevivência. Era pouco, mas era seguro. Não era nem 1.000 euros por mês, gente, mas era seguro. Era seguro ficar ali. Entende? Perceberam o padrão? Tenho certeza absoluta, mas tenho certeza absoluta que a maioria de vocês se identificou nisso. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que não conseguem sair do CLT ou que saem, voltam e olham e falam: não, eu preciso voltar porque ali pelo menos é seguro. CLT aqui em Portugal é contrato de trabalho. Eu tenho certeza absoluta, mas tenho certeza. Agora vem a parte 4, é a ruptura. Quem eu seria sem essa identidade? Também quis voltar para o emprego numa padaria mesmo, viu? Conseguindo financiamento para abril. Olha a Dani falando, olha isso, mesmo ela conseguindo. Ai, ela mora na Itália! Dani, você tá pertinho! Dani, fomos nós que conversamos ali no grupo, verdade, no outro dia. Sim, somos nós, sim. Moro na Itália, então em breve estarei aí, em breve, em breve. Sim, te espero. Vamos, eu vou precisar, a minha advogada, ela tá mandando já eu ir faz tempo, só por conta da cidadania, eu estou precisando, mas, enfim, vou em breve, prometo que eu vou. Ok. Ai, que bom, olha, vocês estão vendo, gente? Olha isso. Mesmo ela conseguindo, e a Dani também, também imigrante, xará, não tinha como, né, xará, imigrante, com toda certeza, teve todas essas mesmas crenças. Quem sou eu para sobreviver num país que toda a gente vem aqui e fala que não dá certo, que é imigrante? Quem sou eu para achar que isso aqui vai dar certo? Não, eu vou ficar aqui com o meu salário da padaria, que é pouco, mas pelo menos eu tenho ali uma segurança de ter todos os meses. É isso. O que mudaria na sua vida se você decidisse criar uma nova identidade, a identidade que realmente você quer ter? O que o teu corpo teme perder se essa identidade tomar o controle? O que existe depois da sobrevivência? Enquanto a gente estava aqui falando, acho que vocês já começaram? 3 minutinhos, então. Printa a tela, tá? Se não conseguir fazer agora.
Vamos. Printem a tela, se for necessário, para a gente passar, tá bom? Agora eu vou, já falei ao longo de todo, né? Mas realmente esta foi a grande virada da minha vida. Eu já falei, vou falando ao longo da aula, mas por muito, muito, muito tempo mesmo. Não foi só esta grande virada, mas foram várias que aconteceram e aí eu voltava. Aconteceram, eu voltava. Aí esta realmente foi a grande virada. A grande virada porque eu fui lá no fundo mesmo da roda do rato, mas eu identifiquei tão rápido aqueles padrões novamente, aqueles gatilhos que me levaram até lá. Identifiquei tudo que eu tinha feito exatamente igual, né, da primeira vez, das outras vezes. Identifiquei a tempo que me levaram novamente na parte de cima da roda. Então, durante muito tempo, eu também vivi presa nessa roda emocional. E como eu falei para a Patrícia, não é que a vida é linda, maravilhosa depois de você identificar, muito pelo contrário, é uma constante manutenção. Por isso que se chama manutenção. A gente tem que manter. Não é achar que está curada e acabou os problemas da vida. Lembra que a gente está na Terra. A Terra é um mundo, é um planeta com emoções, com energias, com dualidade. Então, eu tenho uma troca energética com o outro, e ora eu estou bem, ora eu não estou, então isso me faz voltar ali, muitas vezes, para a roda do rato na parte de baixo, mas me faz, sabe, a roda do rato, ela flui, é como se fosse a roda da fortuna, sabe? Estamos no ano da roda da fortuna, inclusive, é como se a gente estivesse naquela roda, mas não ficasse presa ali embaixo, a gente deixa a roda fluir, a gente continua a andar, ou então a gente desce da roda e segue numa constante, mas muitas vezes a gente vai acabar indo lá para baixo e voltando lá para cima muito rápido. Então, eu sempre, desde dessa minha jornada como terapeuta, eu entendo padrões, estudo comportamento, trabalho o sistema, já falei que é a base, né, o sistêmico é a base da maioria dos meus métodos, ajudo pessoas, mas ainda algo me puxava lá para trás. O que é isso que me puxava para trás? Se eu não tivesse entendido isso, não teria saído tão rápido dessa última vez, como eu não saí das outras. Foi quando eu percebi que realmente o problema não está só na mente. Todo mundo olha só para a mente. Reprogramação mental, reprogramação sistêmica, reprogramação da origem, reprogramação e cura da criança interior, e cura do passado, e isso e aquilo. E teu corpo? O meu corpo ainda estava condicionado naquela identidade, que ele aprendeu na sobrevivência. Eu aprendi a ser daquele jeito, né? Então, eu precisei sim ir lá na parte de baixo da roda para enxergar que aqueles padrões estavam comandando a minha vida. E eu nem percebia que eles estavam comandando a minha vida. Vocês viram que eu falei? Que eu queria voltar, e aí eu identifiquei, sou eu. E em janeiro nem foi o mês bom, inclusive, muito melhor do que muitos, muitos outros que eu já tinha tido, mas infinitamente melhor do que muitos. Nossa, muito, muito, muito melhor do que janeiro do ano passado. Talvez um rendimento 10 vezes mais do que janeiro do ano passado, mais ou menos isso. Então, como assim? Em janeiro, que eu tive um faturamento muito bom mesmo, sem eu trabalhar em dezembro, eu pensei em voltar para a Vodafone. Como assim? Né? Foi então nesse processo que eu uni sistema familiar, que eu já falei é minha base, identidade emocional, repetição biológica, que é a repetição do nosso corpo, os nossos centros energéticos, os nossos chakras, o meu comportamento, a neuroplasticidade, reprogramação não mental, emocional. Então, chegamos àquele ponto, que a Cris, inclusive, me ajudou, porque ele estava ali, incubado. Eu falei para vocês lá atrás, falei para vocês lá na primeira parte da Academia de Formadores. Eu comecei a criar com vocês, porque já estava ali, eu estava pensando em algo. Eu sabia que eu tinha que passar isso adiante, que eu tinha que ensinar vocês a sair desta roda como eu saí muito rápido, a deixar ela fluir sem me prender lá embaixo. Mas, ok, já que a Cris falou, então é isso, tá bom. Então é um processo, assim, de 21 dias, porque foi contabilizado. Falei, não, tem que ser algo que eu sei fazer, porque eu sei fazer. Então, é um processo de 21 dias que interrompe padrões, desmonta a identidade da escassez, porque a gente vive preso nessa identidade escassa. Ensina o teu corpo, não é a tua mente somente, não é somente o teu sistema. Ensina o teu corpo
a reconhecer segurança, construir uma nova identidade emocional também. Veja bem, isso aqui, VIPs que estão aqui, VIPs da minha vida, vocês todas já têm, tá bom? Então, todas vocês já estão, hein? Todas as VIPs. Quero todas vocês lá, ok? Agora, para quem não é VIP, deixa eu explicar como funciona, e para as VIPs também, preciso explicar como funciona. Como funciona esse método? São 3 fases. Fase 1, a gente precisa rastrear. É do dia 1 ao dia 7. As nossas crenças herdadas, os nossos padrões familiares, os gatilhos emocionais, vícios na dor e identidade da sobrevivência. É a fase 1. A fase 2, que é do 8º ao 14º dia, a gente ensina o nosso corpo. Lembra que o nosso corpo precisa saber que é seguro estar ali naquela nova identidade? Então, a gente vai ensinar ele segurança, merecimento, estabilidade, nova autoimagem e expansão sem culpa. E aí vem a fase 3, que é da sustentação. Aqui, a gente aprende a manutenção. A gente aprende a sustentar, que é do 15º ao 21º dia. Isso vai nos impedir a ter futuras recaídas, porque a gente vai ter recaídas e pode ter recaídas. Só que quando essa recaída acontece, lembra sempre dessa rodinha aqui. Sempre que a recaída acontece, que a gente passa pela fase lá de baixo da roda do rato, a gente faz assim, ó, a gente não fica aqui, a gente vem e sobe. Então, na recaída, a gente aprende a manutenção. Então, a gente não fica preso aqui na parte de baixo. É aí que a gente impede que a recaída nos prenda na roda do rato na parte de baixo. Recaídas para impedir a escassez, a autossabotagem, o medo da expansão e os padrões antigos. O teu corpo continua dependente da identidade antiga. É o teu corpo, mesmo quando a tua mente já deseja outra realidade. A Renata falou aqui, a Cris falou aqui, outras falaram também. Eu quero. Por que eu quero ir para frente? Eu sei, de forma consciente eu quero. Mas por que eu volto para o passado? Teu corpo não aprendeu ainda. Foi isso, exatamente isso que eu descobri. Né? Foi que me transformou tão rápido. Eu poderia ter ficado novamente ali, poderia ter dado muito mal. Mais uma vez eu pensei, vou lá, vou bater na porta da Vodafone e vou voltar, porque não posso. Não posso, eu estou em outro país, eu não tenho ninguém aqui para me ajudar, como teria no Brasil, por exemplo. Não posso, eu tenho filhas para... Tenho uma filha que está finalizando a escola, entrando na faculdade, o que eu vou fazer? Não posso. É óbvio, né, que eu pensei. Então, muito rapidamente, me reconstruí, me reergui e voltei para cima da roda do rato. Então, não basta você entender, porque todas vocês, todas são terapeutas, então todas vocês entendem. Mas é preciso você ensinar o teu corpo a viver numa outra identidade. Então, aqui chega um método. Agora, que tem que ficar muito claro, no dia 8, 15, 16 e 22, não terá aula da comunidade. Vão ser as aulas do método ponto zero. Só que não vão ser somente esses encontros ao vivo. Nós vamos estar dentro de um grupo e diariamente nós vamos fazer juntas técnicas, práticas, tudo o que eu fiz, tudo, tintim por tintim que eu fiz. Lembra que é preciso manter? Lembra que é preciso sustentar? Então, tintim por tintim do que eu fiz, do 1º ao 21º dia, é ali no nosso grupo que acontece essa troca, que acontece esses exercícios, que acontece tudo. Eu passo nos dias dos encontros e a gente vai fazendo juntas dentro do nosso grupo. Então, são 21 dias de reconstrução para a gente chegar no ponto zero. Reconstrução emocional, energética, identitária e comportamental. Encontros ao vivo, dia 8, 15 e 22. Exercícios práticos, meditações, rastreamento, reconstrução, protocolos anti-recaídas e ferramentas terapêuticas profundas. E ainda tenho acesso à gravação por 6 meses. Isso aqui não é válido para as VIPs que já têm acesso. Lembrem-se, VIPs, disso, ok? Todas têm. Preciso pagar? Não, VIP já tem. Quem não é VIP? É isso aqui, o valor da primeira turma. Da primeira turma, R$ 397, que é a mesma coisa que 67 euros. É um link único. Talvez seja essa a primeira vez que você vai parar de tentar apenas mudar a tua vida.
Porque eu tenho certeza absoluta que não é a primeira vez que você tenta. Técnicas, cursos, práticas, o que te faz voltar lá para baixo de novo? Mas talvez seja essa a última vez que você realmente vai reconstruir a vida da forma que você realmente quer viver. A realidade, ela muda quando o corpo deixa de precisar sobreviver através da identidade antiga. Então, voltando, no dia 8, 15 e 16, ao invés da aula da comunidade, vai ser a aula aqui do método ponto zero. Tá? Então, quem quiser entrar, eu vou mandar lá no grupo o link, e é este o valor. Quem quiser participar dessas aulas e ter acesso ao nosso grupo, é este o valor. VIPs, eu já vou colocar vocês, já vou mandar o link do... Aliás, não vou mandar o link não, me peçam, por favor, porque senão é muita VIP, eu vou esquecer de alguma. Então, por favor, me peçam, eu vou mandar, já sei, vou mandar no Clube da Terapia, que estão todas lá, que estão todas as VIPs. Assim a gente eu consigo ter esse controle, tá? E as demais, eu vou mandar o link, e aí vai entrando no grupo conforme for tendo acesso, tá bom? Mas, a semana que vem, nós temos ainda a aula, se não me engano, a semana que vem é dia 1º, é isso mesmo. Dia 1º, nós temos constelação aqui na comunidade, ou seja, a comunidade ainda vai ter a constelação do mês de junho, tá? Então, a semana que vem, temos constelação, uma de vocês vai ser sorteada, e vamos fazer a nossa constelação aqui do... Eu não sei o método que eu vou usar, talvez a gente faça em grupo. Vocês gostam, né? Quando eu abro aqui o grupo para fazer representantes humanos. Então, provavelmente, semana que vem vai ser com representantes humanos. Meninas, agora sim, dúvidas? Não? Ai, cansei. 5 para as 11. Falei demais. Então é isso, minha gente. Bora então descansar. Quem está no Brasil ainda está mais cedinho, mas aqui em Portugal, na Itália, que horas, Dani? Aqui já é quase meia-noite, 5 para meia, é 1 hora a mais do que Portugal. Ah, isso é 1 hora a mais. Ai, meu Deus do céu, quando eu estiver lá, como que eu vou fazer com as aulas? Mas é isso, a gente tá tudo certo. 3 fuso horários, tudo bem. Gente, tenham uma boa noite. Fiquem com Deus. Amanhã eu tenho a Magda, amanhã eu tenho a Marisa. Amanhã acho que tem Clube da Terapia. Eu não sei se... Porque a gente teve quinta-feira Clube da Terapia. Então vamos ver se a gente mantém amanhã ou se talvez para não... Né, porque na semana passada foi uma técnica bem profunda. Talvez a gente passe para a próxima semana. Vamos ver, tá bom? Amanhã a gente se fala então. Um beijo para vocês. Fiquem bem, meninas. Obrigada. Beijo a todas. Beijo. Fiquem bem. Obrigada, Dani. Beijo. Obrigada. Boa semana a todas. Beijo, beijo, beijo.